Colossenses fala sobre andar com Jesus. Mas não é simplesmente andar com Jesus como se ele fosse um simples companheiro de viagem, mas é andar com Jesus tendo nele toda a confiança, porque ele é o Senhor. Assim como recebeste a Jesus o Senhor, Colossenses 2:6, assim andai nele. Então, andar com Jesus, obedecendo a sua palavra, submetendo-se na dependência dele e assim crescendo nessa caminhada. Nós estamos chegando já no meio da epístola e Paulo está tratando agora de um assunto muito importante, que é a questão das sombras do Antigo Testamento. O grupo dos gnósticos que estavam atuando em Colossenses, eles usavam de uma linguagem que dizia que eles tinham o conhecimento de Deus e que as pessoas só teriam o conhecimento verdadeiro se submetessem ao conhecimento deles. Nós chamamos esse tipo de heresia de gnosticismo. Eles diziam que eles tinham a luz e que os outros precisavam então aprender com eles. E eles negavam a encarnação verdadeira de Jesus e eles negavam a divindade de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve Colossenses, o seu argumento principal é que Jesus Cristo é o Senhor, ele é a plenitude. Os gnósticos diziam que eles tinham conhecimento da plenitude. E Paulo então diz que quem tem a plenitude, quem é a plenitude, é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse no parágrafo anterior: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aqui ele dá dois alertas para a igreja sobre a questão do tradicionalismo e a questão do ficar simplesmente dando atenções a visões que não vêm da parte de Deus e que são utilizadas para dar respaldo aos ensinos errados que muitas vezes são trazidos para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Paulo usa aqui uma expressão que chama muito a atenção nossa, que é a expressão sombra. Observe aí no verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. São costumes judaicos, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo usa essa expressão, tudo isso tem sido sombra. Quando nós estudamos a teologia bíblica do Novo Testamento, uma característica dessa teologia ou dessa doutrina do Novo Testamento é nos explicar as tipologias do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, algumas revelações de Deus são dadas usando tipologias. O que são tipologias? Tipologias são pessoas, instituições, acontecimentos e objetos que representam alguém ou alguma coisa que virá no futuro. Então nós temos, por exemplo, Adão, Moisés e Davi, que são tipos de Jesus Cristo. Adão, ele é tipo de Jesus Cristo no sentido que ele representava a nós na presença de Deus quando ele pecou. E Jesus Cristo é o antítipo de Adão, quando ele nos representa na presença de Deus para trazer o perdão dos pecados. Adão e Cristo são comparados e contrastados para mostrar por que nós caímos no pecado e por que nós podemos sair da condenação do pecado. Moisés é tipo de Jesus Cristo no sentido de que quando ele libertou Israel do Egito, ele atuou como mediador entre Deus e os homens. Davi é um tipo de Cristo, porque ele representa a realeza de Cristo. Davi foi rei de Israel e Judá, e Jesus é o nosso rei. O reinado de Davi representa
o reinado de Jesus Cristo para nós. Então, pessoas são comparadas e contrastadas, instituições são comparadas e contrastadas, por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo ele é todo construído para representar a obra de Jesus Cristo a nosso favor. Quando um israelita ia ao tabernáculo e ele entrava no tabernáculo, o primeiro utensílio que ele via era o grande altar do holocausto que ficava bem na porta, bem na entrada. O que aquele altar queria dizer? Que para que o pecador tenha comunhão com Deus, ele precisa resolver o seu pecado diante de Deus. Então, o altar do holocausto representa o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Ele aponta para Jesus. Ele significa o que Jesus veio fazer. E todo o tabernáculo é construído e significado nessa questão da morte, da ressurreição de Jesus a nosso favor. Os sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo, todos eles representam e apontam para o sacrifício de Jesus Cristo que vai ser realizado na cruz. De modo que quando Jesus Cristo morre na cruz, não há mais necessidade de se apresentar sacrifícios diante de Deus. A Bíblia diz que ele se ofereceu uma única vez por todas. Quando o publicano estava lá no templo e ele então orava, Senhor, seja propício a mim, pecador. O que ele estava dizendo? Que esse sacrifício oferecido aí no altar seja por mim. Que a morte de Jesus Cristo seja por mim. Essa é a oração do publicano lá no templo. Acontecimentos, o êxodo e a Páscoa. A Bíblia ensina que o êxodo de Israel, saindo do Egito, sendo liberto da opressão e da escravidão, representa a libertação que Jesus faz para nós do pecado. Da mesma forma como Deus tirou Israel com forte braço e poderosa mão do Egito, Deus nos tira da condenação do pecado com forte braço e poderosa mão através do sangue de Jesus Cristo. É um tipo de Jesus Cristo. A Páscoa representa a morte e a ressurreição dele a nosso favor, que hoje nós celebramos a ceia como seu substitutivo. A ceia aponta para Jesus Cristo. Ela nos ensina a celebrar a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Acontecimentos, objetos. O mais conhecido deles é a serpente de bronze lá de Números 21. Lembra de João 3? Porque do mesmo modo que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. João capítulo 3, versículo 15. Aí o versículo 16 você sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses tipos são exatamente isso que Paulo chama de sombras, aqui no versículo 17 de Colossenses. Essas pessoas, essas instituições, estes acontecimentos, estes objetos, eles apontavam para Jesus para que nós conhecêssemos a sua salvação. É como se fosse a sombra sendo jogada para frente. A cruz do Senhor Jesus está aqui e a sombra dele vai em direção do Antigo Testamento, como aquela gravura que eu coloquei ali. A sombra, ela representa tudo o que o verdadeiro objeto que produz a sombra tem para nos oferecer. Então, essas pessoas, instituições, objetos, acontecimentos do Antigo Testamento são considerados estabelecidos divinamente para que nós possamos conhecer a Cristo. Elas estão lá não por acaso. Elas estão lá porque Deus organizou e coordenou tudo para que fosse dessa forma. Então, desde o Antigo Testamento, Deus vinha produzindo testemunho que levasse as pessoas a receberem Jesus quando ele chegasse. E mais um pouco. As principais características da tipologia bíblica que você precisa saber.
não é qualquer coisa que eu posso chamar de tipo no Antigo Testamento. São somente aquelas que a própria Bíblia chama de sombra ou de tipo para nós. Para que haja uma relação de uma pessoa do Antigo Testamento com Jesus Cristo no Novo Testamento, é necessário que você saiba que elas são históricas. Não podemos comparar Jesus com uma pessoa que não existiu. Lá fora, na sociedade, tem pessoas que dizem que Moisés nunca existiu, que Adão nunca existiu. Então, dizer que Moisés e Adão são tipos de Cristo é uma comparação absurda. A Bíblia só diz que Adão e Moisés são tipos de Cristo porque eles existiram verdadeiramente na história. Houve um homem que se chamava Adão, houve um homem que se chamava Moisés, e é por isso que eles podem apontar para Jesus Cristo. A Bíblia não olha para Moisés e não olha para Adão e não crê que eles sejam pessoas verdadeiras. A história de Adão e a história de Moisés não são fábulas, não são novelas, são histórias verdadeiras que aconteceram no mundo. Segundo, essas comparações, essas representações, elas são teocêntricas. Elas todas apontam para Deus. Nenhuma delas serve simplesmente a questões humanas comuns e normais. Todas elas mostram o propósito de Deus para aquilo que está sendo comparado em relação a Jesus Cristo. Terceiro, essas tipologias, elas têm uma analogia significativa. O que é que isso quer dizer? Elas sempre se voltam para o principal e não para o secundário. Então, nós olhamos aqui essa primeira gravura, essa aqui mesmo serve. Nas sombras nós temos alguns objetos do tabernáculo, o altar do holocausto, a bacia de lavar, o candelabro, o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição e a arca da aliança. Nós vamos comparar esses objetos com Jesus naquilo que é o seu significado básico. Então, o altar do holocausto, ele representava a morte de Jesus Cristo na cruz. Ponto. Agora, dizer que cada chifre, ele tinha 4 chifres, um em cada ponta do altar. Tentar encontrar um significado para cada chifre é ir além do propósito da comparação. Às vezes nós vamos estudar sobre o tabernáculo, as pessoas querem encontrar significado na cor azul, na cor vermelha, na argola de prata, na argola de ouro. Essas coisas não são importantes. O que é importante é o principal, é o significado do principal. Então, o que é principal no tabernáculo são os utensílios, não são as cobertas de animais marinhos, de lã de carneiro, aquelas coisas todas. Elas estão ali para cobrir o tabernáculo. É claro que foram escolhidas numa determinada ordem. Agora, querer encontrar significado para cada uma delas e querer mostrar como que isso funcionou em Jesus Cristo é ir além do propósito da comparação. Há um livro conhecido no nosso meio que diz que os crentes sobem com asas como águias. E aí um autor, ele achou 55 utilidades para a águia. A única comparação que é importante é que nós subimos como a águia. Agora, se ela voa alto, se ela tem tantas unhas, se ela enxerga longe, isso é o menos importante. O que é importante é que nós subimos como a águia. Voamos como ela voa. O resto não é importante. E aí a gente perde de vista o significado principal quando a gente fica procurando o significado em cada detalhezinho menor, menos importante. É isso que nós queremos dizer por analogia significativa. Aquilo que é claro e lógico é o importante. O resto você não precisa ficar preocupado, porque você não vai errar nessa interpretação. E por último, existe uma progressão. O antítipo é sempre maior do que o tipo. Como eles apontam para Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo cumpre o seu papel e mostra que Ele é o Senhor e Ele é o maior. Jesus é maior do que Adão. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Davi. Jesus é maior do que os utensílios do tabernáculo e o próprio tabernáculo.
A salvação realizada por Jesus na cruz é maior do que o êxodo de Israel do Egito. O antítipo é sempre maior, porque ele traz o conceito e o cumprimento da progressão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Paulo está lidando aqui na carta aos Colossenses com pessoas que ficavam se prendendo aos detalhes e dizendo que esses detalhes é que determinavam a verdadeira espiritualidade do povo de Deus. Ninguém vos julgue por causa de comida, carne de porco, carne de vaca. Ninguém vos julgue por causa de bebida, leite ou suco de laranja. Ninguém vos julgue por causa de dia de festa, aniversário da igreja ou aniversário do Brasil, dia da padroeira ou dia do Redentor. Ninguém vos julgue por causa de lua nova. Lembra que em Israel sempre tinha uma celebração especial na lua nova. Tinha no sábado, mas também tinha na lua nova. De 28 em 28 dias tinha uma celebração especial na lua nova. Então, as pessoas diziam, se você não estiver na cerimônia da lua nova, você não é cristão. Paulo diz, ninguém te julgue por causa do tamanho da lua lá fora, em qual estação que ela está. Ninguém vos julgue por causa de sábados. Se eu guardar 70 sábados, eu vou ser promovido na minha fé. 70 sábados de campanha de oração. Passe debaixo dos 70 portais no sábado. E aí você vai ser abençoado com a prosperidade de Jacó. E assim as pessoas vão colocando coisas no lugar daquilo que é o essencial. Paulo diz, essas coisas, elas são sombra. Elas só têm sentido se elas te levarem a Jesus. Não se elas te tirarem de Jesus. É esse que é o ponto do apóstolo Paulo aqui. Então, qual é o contexto e a proposição de Paulo quando ele está tratando aqui do texto de Colossenses? Ele não mudou de assunto. Ele vinha falando no contexto anterior sobre a salvação que Jesus Cristo realizou por nós, e ele continua falando sobre isso. Agora, ele apresenta duas razões para não nos deixarmos enredar. Lembra que ele começou lá no verso 8, que ninguém vos venha a enredar, venha prender vocês com uma rede e arrastar vocês para longe de Jesus, os rudimentos do mundo, aquelas coisas todas. Então Paulo ele continua falando, ele dá duas razões para não nos deixarmos enredar pelas sutilezas do mundo, as suas tradições elaboradas, à parte de uma total obediência ao Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui uma figura de algumas estatuetazinhas, de algumas séries de televisão famosas, Guerra nas Estrelas, Guardiões da Galáxia, essas coisas todas, a máquina do tempo, coisas que as pessoas ficam animadas, maravilhadas com elas, e param de prestar atenção na vida e na obra do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que deixa de estar com Deus para ficar diante da televisão para assistir uma série da Netflix, que é muito interessante. Paulo diz, cuidado com essas coisas. Elas ganham tanto a sua atenção que de repente você não consegue mais prestar atenção em Jesus Cristo. Isso é possível de acontecer. Quando você olha para o texto, você vai notar que a palavra ninguém aparece duas vezes. Você notou aí na leitura? Verso 16, ninguém vos julgue. Depois, no verso 18, ninguém se faça árbitro. Paulo está dizendo que, às vezes, por causa da criação de tradições e costumes, as pessoas começam a se colocar como juízes da nossa fé, e em vez de nos ensinar a Escritura, elas nos afastam da Escritura por causa de tradições, de visões, de ideias que elas têm a respeito do que é servir a Jesus Cristo. Então, duas atitudes equivocadas que as pessoas tomam para substituir a obediência a Cristo estão apontadas aqui. A primeira é julgar as pessoas com base em tradições.
E a segunda é se fazer árbitro na vida das pessoas com base em experiências sensoriais a respeito da sua fé. Vamos trabalhá-las? Então, Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que costumes e tradições não estão acima da obediência que nós devemos a Jesus Cristo. Tem pessoas que colocam costumes e tradições acima de tudo. Não pode fazer isso porque vai quebrar a tradição. Não pode fazer aquilo porque o nosso costume sempre foi fazer desse jeito. Então aqui eu coloquei 2 gravuras de costumes e tradições aqui de Goiás. Tem as cavalhadas de Pirinópolis, que é uma tradição antiga, centenária, e que algumas pessoas acham que isso é que define a religiosidade e a tradição popular delas. E a outra nada mais é, nada menos do que o futebol. Tem irmãos que quando o seu time joga no domingo, a escola dominical é que se lasque. O culto da noite é que espere. Eu quero ir lá torcer para o Vila Nova, né? Ou para o Goiás, sei lá qual que é o seu time. Mas tem gente que é assim mesmo. E quando é um pouco mais crente, vem para a igreja com a bandeira do time nas costas. Ou com a camiseta, né? Está aqui no culto, mas a cor está lá no estádio. Eu quero dizer para todo mundo que eu estou aqui, mas olha onde meu coração está. A cor da camisa. E às vezes não é nada, mas às vezes é. Porque está aqui no culto, querendo estar lá no estádio. Lá na Noruega tem uma montanha que foi uma das maiores competidoras com a escola dominical da Igreja Luterana da Noruega. Diz que aquela montanha é a montanha que tem a visão mais linda do mundo. Quem vai lá fica maravilhado. Eu tenho até vontade de ir lá nessa montanha para ver se é isso mesmo. Juntar dinheiro para ir lá um dia. E aí surgiu um provérbio na igreja lá da cidade. Qual que é melhor? Eu estar na montanha pensando na escola dominical, ou eu estar na escola dominical pensando na montanha? E algumas pessoas falavam que o melhor era estar na montanha pensando na escola dominical e não estava na escola dominical. Existem coisas que competem com a nossa fé. E elas se transformam em tradições, reuniões familiares, viagens, costumes, tradições, coisas que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida. E nós precisamos pensar sobre isso. Nós vivemos uma época em que feriado que cai na quinta-feira e na terça-feira é feriado prolongado. E não importa se é dia santo ou se é dia cívico. É uma oportunidade para a gente viajar. E aí, aqueles feriados que são religiosos e que têm a ver com a base do cristianismo, eles são os piores, porque geralmente eles são prolongados mesmo. 2 feriados assim, o Natal e a Páscoa. Se o Natal cai num sábado, ou numa sexta-feira, ou numa segunda, ou numa terça-feira, eu não vou ficar aqui. Nem pensa em fazer cantata de Natal nesses dias. É prejuízo, ninguém aparece. A Páscoa é a mesma coisa. Então, a possibilidade de cumprir um outro ritual me afasta das minhas obrigações verdadeiras para com o meu Deus. O Natal eu nem falo tanto, porque o Natal nem é comemorado na data certa. A gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É muito mais provável que ele tenha nascido entre o dia 15 de março e o dia 15 de abril, mas não sabemos com certeza qual dia. Existe muita evidência bíblica para mostrar que ele não nasceu em dezembro. Isso foi um costume que a igreja abraçou a partir do ano 325. Mas a igreja comemora o Natal no dia 25 de dezembro. Agora a Páscoa a gente comemora no dia certo. E às vezes eu fico preocupado porque nós não podemos fazer nada na igreja porque simplesmente as pessoas não vão comparecer. Elas têm uma tradição familiar de fazer um café da manhã, um almoço, um jantar, em qualquer outro lugar. E isso vai competir com o dia da ressurreição. E a gente precisa questionar se é isso mesmo. Paulo está dizendo, olha, cuidado com tradições e costumes
que de repente começam a tomar o lugar central na sua fé. Quem que governa? A tradição, o costume ou Jesus Cristo? Esse que é o ponto que Paulo levanta aqui. Paulo trata das ordenanças alimentares, os costumes do Antigo Testamento que os judeus utilizavam para negar a Cristo. Os judeus criaram um sistema de interpretação sobre elas que levava as pessoas a se afastarem de Deus e não conhecê-lo com mais profundidade. Por exemplo, o judeu havia determinado que no dia de sábado você não podia andar mais que 1.200 metros. Era a viagem de um sábado. No Novo Testamento menciona isso. A viagem de um sábado era 1.200 metros. O que o judeu fazia? Quando ele queria viajar mais do que isso, na véspera ele enchia um saco de terra, ele ia 1.200 metros na direção de onde ele queria ir, colocava lá, derramava aquele saco de terra. E aí ele andava no sábado até lá, e de lá até onde ele queria ir. Porque ele dizia que uma vez que aquela terra era do quintal da casa dele, ele não tinha saído de casa. Eles chegaram ao cúmulo de fazer isso. Então, se tem um incêndio na sua casa no dia de sábado, você só pode sair com a roupa que você tivesse no corpo. Aí a casa começava a queimar, a pessoa ia lá e vestia todas as roupas. E saía parecendo uma balofa de dentro de casa. Não, eu só estava usando uma, todas, né? Eles chegaram a esse ponto. Criavam interpretações da lei para satisfazer costumes e ideias particulares. E Paulo diz, não deixa isso governar você. Não pode ser assim. Costumes e tradições religiosas do Antigo Testamento são apenas sombra do que havia de vir. Aqui tem um esquema da cosmovisão bíblica, ou de como que a Bíblia interpreta a história e a realidade. A Bíblia interpreta a história e a realidade com 4 palavras: criação, queda, redenção e consumação. Deus criou todas as coisas para a sua glória. O homem caiu da glória no pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Deus enviou o seu Filho para perdoar os pecados e resgatar os homens pecadores. Redenção. E Deus está levando todo mundo para se encontrar com Ele lá no juízo final, quando Ele vai consumar todas as coisas. Então, a Bíblia diz que a história é uma linha reta, ascendente, indo em direção a Deus. O mundo diz que a história é uma roda que está sempre girando, girando e nunca vai parar de girar. Hoje você está por cima, amanhã você vai estar por baixo, depois você levanta de novo. Hoje um país governa todos os outros, aí ele cresce, ele entra em declínio, ele morre, surge outro. Então já teve Roma, já teve Grécia, já teve Babilônia, já teve Pérsia, já teve Alemanha, já teve França, agora é os Estados Unidos, daqui um dia cai os Estados Unidos, alguns estão dizendo que é a China que vai subir, e aí o mundo só fica girando, 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 e nunca vai parar de girar. Um dia vai ter um por cima, e o outro vai estar por baixo, aí aquele cai e levanta outro, e fica girando e não para de girar. A Bíblia diz, não é assim. Deus está conduzindo tudo em direção a Ele. Então tudo o que está escrito no Antigo Testamento aponta para o Redentor que está chegando. O Redentor chegou, agora Ele está nos levando para a presença de Deus. E o que é interessante é que Paulo levanta essa questão dos costumes e das tradições religiosas, e ele termina com uma frase surpreendente. Ele diz, tem tudo isso, não deixe isso dominar você, porque o corpo é de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Quem governa a igreja não são as tradições, não são os costumes, é Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer. Então Paulo está dizendo que pode acontecer de nós nos envolvermos tanto com algumas questões particulares, transformar isso em tradição,
transformar isso num costume que eu não quero deixar, e de repente essa tradição e esse costume ir tomando o lugar de Jesus na minha vida. Eu não abandono o costume, Jesus é que me espere um pouco mais. E Paulo chama a atenção para isso. Ele diz: o corpo é de Cristo. O que é que ele quer dizer com corpo? Ele está falando da igreja. O corpo que é de Cristo aqui é a igreja. Ele já tinha chamado Cristo de cabeça lá no capítulo 1, versículo 18. Jesus Cristo é a cabeça do corpo. Ele já tinha dito que Jesus é o cabeça no capítulo 2, versículo 10. Ele é aquele que governa o corpo. Agora ele está dizendo que a igreja é o corpo e ele governa a igreja. O que governa a igreja não pode ser as nossas tradições, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo agindo no nosso meio. Nós somos presbiterianos. Somos chamados por algumas igrejas irmãs de tradicionais. Já viu isso? Você é de qual igreja? A igreja presbiteriana tradicional? Não é nem uma nomenclatura correta. A nomenclatura mais conhecida, mais correta, é que nós somos uma igreja histórica. As igrejas históricas são as 7 primeiras que surgiram na época da Reforma Protestante. A igreja presbiteriana foi uma delas, por isso ela é conhecida no meio acadêmico como uma igreja histórica. Depois vieram as pentecostais e por fim vieram as neopentecostais. Mas na cabeça das pessoas nós somos tradicionais. Por quê? Porque nós somos apegados a tradições. E às vezes eu fico até assustado com essa classificação, porque você vai em algumas igrejas neopentecostais e pentecostais e eles têm 10.000 tradições a mais do que nós. Eu fui pregar em uma igreja pentecostal que, para que o pastor entrasse e subisse ao púlpito, as irmãs, todas vestidas de branco, com uniforme, faziam um cordão de isolamento, e aí vinha o pastor presidente e a gente vinha atrás dele, e aí a gente subia ao púlpito e elas desfaziam o cordão de isolamento. Todo culto era assim. É uma tradição. Aqui a gente não tem disso. E às vezes, quando a gente quebra uma tradição, as pessoas ficam assustadas. Eu tenho o costume de descer do púlpito para poder participar do momento de cântico sentado. Algumas pessoas já falam assim, mas que absurdo. Porque antigamente a pastorada e os presbíteros ficavam tudo lá na frente. Era obrigatório. Uma vez a nossa igreja estava cheia demais e eu pedi para que fosse retirada a mesa da ceia para que coubesse mais pessoas. Eu levei uma bronca. A mesa da ceia é um ornamento do templo, não pode ser retirado, disse a pessoa. Claro que pode. No dia da ceia ela volta. Nós não podemos deixar que tradições nos governem, simplesmente. É claro que elas têm significado, elas têm razão de ser, mas elas não são maiores do que Jesus. Se as tradições se tornarem maior do que Jesus no nosso coração, isso vira idolatria. E não pode ser assim. Nós, sempre quando nós mudamos, nós temos que mudar seguindo a palavra e aprender com isso, para que costumes não sejam maiores do que o governo de Jesus na vida da igreja. Paulo então levanta a última questão aqui. Ninguém além de Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Paulo diz, ninguém se faça árbitro entre vocês e Deus. Ninguém pode se autoproclamar árbitro, mediador nas questões dentro da igreja. Isso acontece com muita frequência quando a gente tem intriga, maledicência, briga entre irmãos. Alguém aparece e se autodeclara juiz da questão. Você está certo, você está errado. Muitas vezes sem ouvir os dois lados. E vai tomando decisões. Paulo diz, ninguém se faça.
ninguém se declare a si mesmo árbitro nas questões da vida da igreja. E ele diz mais: ninguém faça isso pretextando 3 coisas: pretextando humildade, pretextando culto a anjo, pretextando visões. Eu posso julgar você. Por quê? Porque eu sou humilde. Eu me orgulho da minha humildade. Lembra daquele provérbio popular? Então, algumas pessoas dizem que eu sou humilde, então eu posso julgar os outros. Não pode. Humildade não é isso. Eu cultuo o anjo tal. E naquela época, judeus estavam adorando anjos. Os gnósticos adoravam anjos. Eu tenho uma revista lá em casa, da época, lembra daquela época que a nova era estava na moda? Final da década de 80, início da década de 1990. Eu comprei uma revista que falava o nome dos anjos, o que os anjos faziam. E a revista tinha hora que parecia ser cômica. Você sabe que um anjo passou perto de você quando você sente um perfume de flores num lugar onde não tem flores. Você fica... Tem anjo aqui não, né? E aí, uma tabela com o nome de um monte de anjo. A Bíblia só dá nome de 2 anjos. Vocês se lembram quais? O Miguel e o Rafael. O Rafael foi aquele que foi falar para Maria que ela ia ser mãe de Jesus. E o Miguel, ele é chamado de arcanjo. Ele é um general do exército de Deus. Mas só esses, mais ninguém. Aí tem Salatiel, Malaleel, Belalael e aquelas coisas, Ananael, tudo isso. Não tem nada disso na Escritura. Mas tem pessoas que cultuam anjos. Nós conhecemos religiões por aí que cultuam anjos. E que têm o maior prazer de ficar colocando estátua de anjo aqui, ali e acolá. A palavra de Deus diz: cuidado, cultuar a anjo não é sinal de uma espiritualidade melhor. E eles fazem mais, eles cultuam os anjos e têm visões. Eu tive a visão, por isso você tem que me acatar, eu posso te julgar. E é muito comum em algumas igrejas, pessoas virem julgar as pessoas dizendo que teve uma visão sobre elas. Eu me lembro, na minha vizinhança, uma mulher começou a espalhar notícias falsas a respeito de uma determinada vizinha, e ela dizia que tinha tido visões a respeito daquilo. Depois de um tempo, descobriu-se que o que ela estava querendo fazer era tirar uma moça do caminho para que a filha dela fosse a namorada do rapaz da filha lá de quem ela tinha tido a visão. Ela pretextou uma visão para dizer que aquilo vinha de Deus, colocar uma pessoa de lado e abrir a porta para que a outra se apresentasse como a namorada que Deus tinha escolhido para ela. Um colega meu do seminário, certa vez, foi abordado por uma moça, a moça era até muito bonita, e ela disse: você vai ser meu esposo. Deus me revelou isso. E a resposta dele foi muito engraçada. Ele disse: Deus revelou só para você, para mim não. E não se casaram. Tem gente que faz isso. Quando eu era pastor em Abadiânia, eu tive que trabalhar numa situação em que uma mulher recebeu uma revelação dizendo que Deus tinha dito que ela iria se casar com um rapaz da nossa igreja, um rapaz de 1,90 m de altura, com olhos verdes. Ele era bonitão mesmo. E aí ela recebeu uma revelação de que ela seria a esposa dele e começou a pegar no pé dele para ele namorar com ela. A Bíblia diz: cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com esse tipo de coisa. E às vezes a gente acha que não, mas elas são muito comuns, inclusive nos meios presbiterianos do Brasil. Pessoas que deixam de ouvir a Escritura para dar ouvidos a desejos do coração e inventam visões espirituais para justificar essas coisas. Deus me revelou. Não é bem assim. Paulo diz:
que ninguém julgue você, que ninguém se acha no direito de dizer o que você tem que fazer, dizendo para você que é humilde, que tem um culto superior e que tem visões maravilhosas do céu. Ouça a Escritura Sagrada. Ouça a revelação que Deus já nos deu. Ninguém além de Cristo é o mediador. Paulo diz que quem age assim está com a mente carnal. O que é uma mente carnal? A mente carnal é uma mente dirigida pelas coisas do mundo, da carne. E carne aqui tem o sentido de natureza humana pecaminosa. Ter uma mente carnal é ter uma mente dirigida por uma mente que está caída no pecado. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Uma mente carnal pode se disfarçar de religiosa, galgar posição e poder sobre as outras pessoas. Ser carnal pode indicar a capacidade de simular e dissimular com a verdade sem estar de fato comprometido com ela. O que é uma simulação? Eu procurei no dicionário. Simular é fazer uma cópia. Lembra do mundo da arte? Você tem a Mona Lisa, aí você faz uma cópia da Mona Lisa. Essa cópia no mundo da arte é chamada de quê? Uma cópia falsa. Não é que ela não tenha valor, mas ela não é a verdadeira, ela é uma cópia. Se ela é uma cópia, ela não é a verdadeira. Isso é uma simulação. Então, a simulação, ela quer dizer fazer uma cópia falsa, fazer parecer real, disfarçar. E dissimular? Dissimular quer dizer disfarçar, mas quer dizer também abrandar os efeitos, esconder a verdade. Dissimular, você tem a verdade em cima da mesa, você vai e coloca uma coberta em cima dela, para que as pessoas não a vejam. A verdade está em cima da mesa, mas ela está escondida debaixo de uma coberta. Quem passa vê a coberta, mas não vê a verdade. Então isso é uma dissimulação. E aí se alguém falar assim, mas a pessoa, você não mostrou para ela a verdade, estava lá em cima da mesa, debaixo de uma coberta. Isso é uma dissimulação. Eu não menti, ela estava lá, mas ela estava escondida. É isso que Paulo está dizendo. Às vezes as pessoas encobrem a verdade. Eles não mentem, eles colocam alguma coisa por cima. E faz a gente prestar atenção nessa coisa que está por cima e não mostra o que realmente deveria ser mostrado, que está por baixo. Né? Paulo diz que quando as pessoas fazem isso, elas não retêm a cabeça, que é quem organiza o crescimento do corpo, que é a igreja. Observe os últimos versículos aqui comigo. Versículo 19. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Agora abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Parecido, né, um versículo com outro? Lembra que eu disse que Efésios e Colossenses foram escritos na mesma época? Então Paulo está usando esse mesmo conceito que ele usou aqui em Efésios. Aqui em Efésios capítulo 4, ele está concluindo uma sessão que ele fala sobre a unidade da igreja em obediência a Jesus Cristo. Lá em Colossenses ele está concluindo um pensamento
de uma igreja que também deve ser unida debaixo da cabeça que é Jesus Cristo. É Ele quem faz a igreja crescer. O pastor trabalha, os presbíteros trabalham, a junta diaconal trabalha, mas quem faz a igreja crescer é Jesus Cristo. Lembra da conversa de Paulo com a igreja de Corinto? Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. As pessoas trabalham, mas a glória, a honra e a realização, ela é de Deus. É Deus quem fortalece a unidade e a vida da igreja de Vila Nova. Quanto mais cedo nós estivermos conscientes e apegados a isso, mais condição nós teremos de resolver os nossos problemas uns com os outros. E mais capacidade nós teremos de oferecer a nossa contribuição para ajudar a igreja a crescer. A igreja é de Jesus. Nós trabalhamos, mas é Ele que abençoa a igreja com crescimento. Se Ele não abençoar a igreja com crescimento, a gente vai trabalhar até ficar muito cansado e a igreja não vai sair do lugar. Mas se Ele abençoar a igreja com crescimento, tudo vai ser bom. E aí então, qual que é a conclusão que Paulo nos leva aqui no texto? Tradições são boas, mas não podem tomar o lugar de Deus no governo das nossas vidas. Olha aí, duas tradições. Essas tradições são do quê? Páscoa e Natal. Onde que na Bíblia fala que tem coelho na Páscoa? Onde que na Bíblia fala que tem chocolate na Páscoa? A nossa luta hoje em dia é convencer os professores de escola dominical a dar ovelhinha de chocolate em vez de dar coelhinho de chocolate para as crianças. É bom comer coelhinho de chocolate, ovinho de chocolate, é uma delícia. Se vocês quiserem me dar, eu quero. Mas tem pessoas que se esqueceram que a Páscoa tem a ver com Jesus. E o Natal? Olha o Papai Noel. Até 1880 não existia Papai Noel. Papai Noel é de 1880 para cá. Sabe quem foi que inventou o Papai Noel? A Coca-Cola. O primeiro desenho do Papai Noel apareceu numa propaganda da Coca-Cola no final do século XIX. E é por isso que ele usa uma roupa vermelha, porque a Coca-Cola é dos Estados Unidos. Por que que o uniforme do Superman é azul e vermelho? Por que que o uniforme do Homem-Aranha é azul e vermelho? Por que que o uniforme do Capitão América é azul e vermelho? Porque foi criado lá. Se fosse aqui no Brasil, era verde e amarelo. Ou verde e azul, né? Você ia falando, Saulo? É a bandeira deles. Não é à toa que num dos filmes do Superman, quando termina aquela brigaiada toda, ele aparece com a bandeira dos Estados Unidos e coloca em cima do Capitólio. Ele é americano. Ele é norte-americano. O Papai Noel também. Então, é muito bom essas coisas. Árvore de Natal, pisca-pisca, enfeite e tudo mais. É bom, não é ruim não. Mas a gente tem que tomar cuidado para que essas coisas não tomem o lugar de Jesus na nossa vida. A Vinde, a Visão Nacional de Evangelização, na década de 90, ela tinha horários na televisão. E aí eles colocaram no Natal uma propaganda muito interessante. Aparecia o Papai Noel, e o Papai Noel ia tirando a roupa, e de repente era Jesus. E aí Jesus perguntava: o que é que você está comemorando nesse Natal? Será que vocês estão se esquecendo de quem sou eu? E é isso que acontece muitas vezes. A gente lembra do Papai Noel, a gente lembra do coelho de Páscoa. Agora tem gente lembrando do Halloween, daqui uns dias vai ser Halloween de novo. Mas e Jesus? Onde Ele está? Onde Ele fica? Qual lugar Ele ocupa na nossa vida? É o primeiro
ou é o último? Essas coisas vão tomando lugar e elas são mundanas. Elas não falam de Jesus, elas não apontam para Jesus. O coelho da Páscoa não é sombra de Jesus. O Papai Noel não é sombra de Jesus, não tem nada a ver. E nós somos cristãos, nós temos que nos pegar com aquilo que tem a ver, e não com aquilo que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. 2 motivos de oração. Semana passada eu coloquei uma figura feminina, hoje eu vou colocar uma masculina. Ore para ter discernimento diante das propostas de uma religiosidade que é apenas formalista, que está preocupada só com a forma e não com o significado, a essência, o conteúdo das coisas. Algumas pessoas, quando a igreja começa a passar por períodos de mudança, elas se sentem traídas e abandonadas. Eu não conheço mais ninguém aqui. Eu não conheço mais a minha igreja. Algumas pessoas idosas são muito suscetíveis a isso. No meu tempo é que era bom. Só que o seu tempo lá atrás, você não está lá mais. Você está aqui. Deus não está lá. Ele esteve lá. Deus está aqui, com você. Então, o tempo bom é o seu tempo com Deus. Não é o que passou. O que passou nos trouxe até aqui, mas não nos levará para a próxima estação. E a gente precisa estar atento a isso. Ore para que a sua vida religiosa não seja só baseada em costumes e tradições. Tradições e costumes são importantes e são bons, mas não podem tomar o lugar de Jesus na sua vida. Tá bom? Vamos orar por isso. E segundo, ore para ter discernimento diante das propostas de uma religiosidade sobrenatural, individual, intimista, que tenta forçar experiências pessoais sobre as outras pessoas. Eu estava na beira do lago e Deus falou comigo. Então quer dizer que Deus só fala com a gente quando a gente estiver na beira do lago. Lembra daquele cântico de joelho é melhor? Ele é muito bonito. De joelho é melhor. Fala sobre a oração. De fato, a Bíblia ensina a gente a orar de joelhos. Mas não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que de joelho é melhor. Eu posso orar de joelhos. Eu conheço pessoas que oram de joelhos porque dizem que se não se ajoelhar, não se sentem ajoelhados na presença de Deus. E é verdade. Ajoelhar-se significa humilhar-se. Mas não quer dizer que Deus só ouve a oração de quem se ajoelhou. Não é? Deus não está preocupado com o formato da oração. Deus está preocupado se você ora ou se você não ora. É com isso que Ele está preocupado. Porque quem ora, conversa com Ele. Se você quiser orar de joelho, tudo bem. Mas não é o mais importante. Não é? Então, ore para que a sua religião não seja algo que você queira impor como padrão sobre os outros. Algumas pessoas viajam para a Coreia, porque lá eles se reúnem 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para orar. E às vezes debaixo de neve. E aqui no Brasil, quando a gente convoca uma oração para 6 horas da manhã, dá um trabalho danado. Eles são mais crentes do que nós? Não, é a cultura deles. Nós temos que encontrar o nosso formato para nos consagrar a Deus. Vamos orar?